Olá, nesse vídeo falarei sobre o componente de choice, ou escolha, na plataforma da DGB. O que é esse componente de choice? O componente de choice é o componente usado para fazer desvios condicionais no fluxo das integrações. Fazendo um paralelo com as linguagens de programação tradicionais, ele pode funcionar como uma verificação if-else, ou como um switch, onde várias condições são especificadas e checadas antes de se decidir qual o caminho a seguir. Por que usar? Existem vários casos para utilização do componente choice na plataforma. Por exemplo, se quero verificar o retorno de uma chamada a algum serviço. Imagine que o retorno de um serviço REST, por exemplo, é um erro com código HTTP 500. Eu posso fazer uma validação onde, se receber esse código, envio um e-mail ao time de suporte, indicando que houve algum problema na chamada a esse serviço. Caso no retorno venha um código 200, isso é, um código de sucesso, eu seguiria a lógica normal do fluxo de integração que estiver montando. O componente pode ser utilizado, então, para validação e tratamento de erro, para desvio de fluxo baseado em alguma informação específica. Pode rotear mensagens para caminhos específicos do fluxo, aplicar tratamentos diferentes a mensagens baseado na condição que é atendida, entre outros. E como faço para usar esse componente de choice? Para utilizar o componente choice, eu preciso atender dois pontos principais. Em primeiro lugar, preciso definir ao menos uma condição de desvio, indicado na plataforma pelo nome when, isso é, quando essa condição vai acontecer. O segundo ponto é que também preciso definir uma condição otherwise, isso é, caso contrário. Se nenhuma das condições definidas no when forem atendidas, é essa que será utilizada. Para definir uma condição when, eu posso definir uma regra lógica utilizando dois formatos. O primeiro é o simple e o segundo é o JSON Path. O simple tem a função de servir como uma linguagem pequena e simples para avaliar expressões e predicados. Normalmente utilizamos para casos mais simples mesmo de definições de uma condição. No exemplo, se queremos verificar que o valor da propriedade cidade é São Paulo, utilizamos o seguinte formato: jogo da velha, abre chaves, nome do caminho para o atributo JSON, nesse caso cidade, fecha chaves. Dessa forma, definimos qual a variável que vamos verificar. E então aplicamos uma regra lógica, que nesse caso é o igual a um valor fixo, São Paulo. Com a linguagem simple, podemos aplicar diversos operadores, desde os comparativos e booleanos até expressões regulares, como mostro aqui nessa tabela. O segundo formato que podemos utilizar para definir uma condição when é o JSON Path. O JSON Path é uma linguagem de consulta que permite extrair pontualmente um elemento de um documento JSON que seja necessário para integração. No exemplo passado, onde tínhamos um objeto com atributo cidade, se quisermos recuperar seu valor, utilizaremos a seguinte sintaxe: $, que indica o menor nível do objeto, isso é, a raiz desse objeto JSON, ponto, e o nome do atributo. Logo, podemos usar essa forma de navegar no objeto para fazer nossas validações. Num caso mais complexo, por exemplo, temos uma lista de cidades e queremos validar se essa lista tem ao menos um objeto, isso é, queremos validar que ela não está vazia. Nossa validação pode checar somente o campo de cidades, como fizemos aqui, $.cidades, que, de acordo com o exemplo, vai ter um retorno verdadeiro, pois ela tem dois objetos. No segundo exemplo, queremos verificar o nome do primeiro objeto dessa lista, que no caso precisamos navegar até encontrar esse atributo, como fiz no exemplo abaixo, e aplicar um operador, nesse caso o igual. Note que para fazer comparações utilizando o JSON Path, eu utilizei um formato com colchetes, interrogação e parênteses. Esse é um padrão do JSON Path para fazer validações nesse formato. Dando sequência, vamos fazer um exemplo na plataforma. Nesse fluxo de exemplo, até o momento, passamos um código para acessar o seu respectivo cliente da base de dados. Agora, o que acontece se não encontrarmos esse cliente, por exemplo, passando um código que não está cadastrado?
Queremos fazer aqui uma validação com o componente choice para definir dois ramos no fluxo. Um que é para quando eu encontrar esse cliente e o outro para quando tivermos um código que não existe, não está cadastrado. Isso é, que não encontrarmos esse cliente na base de dados. Para isso, vamos selecionar o componente de choice aqui na nossa paleta de componentes, ligar no nosso fluxo. E a primeira coisa que vocês vão notar nesse componente é que nas suas configurações, ela permite apenas indicar um step name. Isso é, fazer a documentação desse passo. Para definirmos as regras, precisaremos puxar mais dois componentes. Eu vou puxar o componente de log, que ele é um componente super simples aqui da plataforma, só para servir como exemplo. Mas qualquer outro componente poderia ser ligado da mesma forma. Nesse primeiro log, eu vou definir um caminho de sucesso para quando nós encontrarmos o cliente. Vou definir aqui uma mensagem de sucesso. E no outro componente de log, o caminho de erro, que seria o de cliente não encontrado. Posso deixar o nível aqui como erro mesmo, definir a mensagem como erro. E agora precisamos definir as condições, isso é, as cláusulas when e otherwise desse fluxo. Para isso, vamos arrastar o componente choice para ligar nesse primeiro componente de sucesso. Quando fizermos isso, vocês vão perceber que é aí que abre a parte de configuração do choice. Então, primeiro, vamos definir aqui o caminho de sucesso. Definimos o tipo, que pode ser o when, quando, ou otherwise, caso contrário. Nesse caso, vamos selecionar o when. Podemos definir a regra, como já comentado, então o formato simple ou JSON Path. Nesse caso, vamos utilizar o JSON Path. E aqui vamos simplesmente fazer uma validação. Se a lista de retorno do banco de dados, isso é, o campo data, vier vazio, eu vou seguir pelo caminho do otherwise. Erro. Se esse campo data tiver objetos, ele vier com algum objeto dentro dele, isso é, não estiver vazio, eu vou seguir pelo caminho de sucesso. Eu poderia fazer essa validação de várias formas. Uma delas é simplesmente navegando no atributo data dentro da raiz desse objeto, que é o que veio de retorno do componente de banco de dados. Então teremos $.data. Vou confirmar. E agora vamos definir a outra regra para o caso de erro, isso é, o caso que não for encontrado nenhum registro de cliente no banco de dados. Eu posso colocar aqui erro ou cliente não encontrado. Cliente não encontrado. E dessa vez, eu não vou definir uma cláusula when, porque eu já defini pelo menos uma. Quando eu estou configurando o componente de choice, eu preciso ter pelo menos uma cláusula when, uma ou mais, e também é obrigatório eu ter um componente, uma cláusula otherwise. E é isso que nós vamos fazer. Aqui eu não preciso definir nenhuma regra, porque se a cláusula when falhar, é essa condição automaticamente que será seguida. Vou confirmar. E agora, se eu executar o nosso fluxo, então, para o código 100, que ele não vai trazer nenhum objeto do banco de dados, um campo data vazio, ele deveria seguir por esse componente, essa rota, esse caminho aqui do fluxo de erro. E é o que vamos fazer. Vou executar, esperar ele trazer o retorno do banco de dados, que é vazio, como nós já sabemos. E vamos conferir aqui em mensagens qual o caminho que ele seguiu. E conforme esperado, ele passou pelo componente de erro. Nós podemos acompanhar também pelos logs. O log connector, erro. Tá? Então a gente seguiu por esse ramo do fluxo. O próximo teste é verificando a nossa condição verdadeira. Então vou passar um código existente, vou executar, e aqui nós vemos que voltou pelo menos um objeto do banco de dados no atributo data. E se olharmos agora em mensagens, teremos aqui ele passando pelo componente de sucesso e o mesmo vai ser refletido
na parte de logs. No próximo vídeo, faremos a primeira transformação de dados nesse fluxo, utilizando o componente JSON Generator. Não perca e até lá!